Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de março de 2015. É uma terça-feira. Nosso verbete é de número 3.343. Ele tem 6 páginas, 48 elogias e 16 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o lateropensene resolutivo, da especialidade lateropensenologia. E esse verbete foi redigido por mim mesma, Dulce Dal. O lateropensene resolutivo é o pensene lateral providencial, capaz de alterar ou influir sobre o pensene básico da consim, homem ou mulher, apontando neoperspectiva às elucubrações, abordagens e pesquisas cosmoéticas, proporcionando solução, conforto ou alívio a inquietações cognitivas, dilemas intelectuais ou conflitos existenciais. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do abertismo consciencial, o holopensene pessoal da autopercusciência, o holopensene pessoal da autorreflexão, o holopensene pessoal da autopesquisa, o holopensene pessoal homeostático. O carregamento da autopensenidade no PEN, favorecendo o neopensene. O carregamento da autopensenidade no SEM, fomentando o pensene intrusivo. No caso, o lateropensene regressivo, né? O anterior seria o lateropensene centrífugo. A ampliação da parapercepção de lateropensenes, qualificando os avanços parapsíquicos do pesquisador. E aqui na fatologia, o megafoco receptivo, o abertismo convergente, o fato de para todo problema existir a melhor solução, a saturação mental favorecedora, os temas adventícios, a autopesquisologia impulsionando a autovivência lúcida do top existencial, o hábito sadio de autoquestionamentos e autorreflexões, fomentando as redes cognitivas em prol da interassistencialidade. E aqui na parafatologia, o paraporte convergente decisor, o megafoco interassistencial polarizando a solução parapsíquica, a autovivência do estado vibracional, profilático indutor da solução ideativa. O extrapolacionismo paracognitivo reorientando a pesquisa conscienciográfica, os aportes tenepsológicos, a qualificação da intencionalidade pessoal, favorecendo os extrapolacionismos parapsíquicos resolutivos. E a gente chama atenção, então, que a gente tem 20 linhas aqui na pensenologia, configurando o máximo, e no detalhismo temos 26 seções. Agora, aqui na argumentologia, nós temos algumas listagens, duas listagens, na verdade. A primeira, denominada conceptáculos, com 36 ambientes ou holopensenes saturados, por autopensenizações especializadas, compondo conceptáculos técnicos neoideogênicos. E conceptáculos, lembrando, né, que se refere a um local, né, é um lugar onde nasce alguma coisa. Aqui no caso, todos esses holopensenes ou ambientes seriam ambientes propícios ao tema de cada um, né, a especialidade ou abordagem. Aqui na tipologia, nós temos 10 exemplos de lateropensenes resolutivos, não excludentes entre si, passíveis de ocorrer a pesquisador ou pesquisador interessado. E na remissiologia nós destacamos o autoabertismo neopensênico, chispa discernidora, lateropensene, neopensene, neosolução. E aqui na frase enfática, o lateropensene resolutivo é o resultado profícuo de omniquestionamentos e autorreflexões, imprescindíveis à autoprodutividade mental somática, em favor da TARES e da evolução grupal. E na questionologia,
Você mantém o hábito salutar de pesquisar, refletir ou interrogar-se? Valoriza as ideias evolutivas disponíveis no cosmos? E na bibliografia específica, nós temos aqui 2 fontes bibliográficas. E aqui vamos à mega-análise feita pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, professora Ana Maria Rocha, aqui presente, professora Marilene Raganin e professora Socorro Frazão. Lateral, pensene, providencial, solucionador, neoperspectiva. Autopercussiência, autoprodutividade, extrapolacionismo, cosmopensenidade. Autorreflexão, parapercepção, autopesquisa, neocognição, neoverpom, neoachega, verponologia, taristicologia, euristicologia, cosmoeticologia, láteropensenologia. Agora, pessoal, a gente tem aqui umas perguntas, mas antes disso eu queria até comentar com vocês que foi interessante quando eu tive a ideia de fazer esse título, né, escrever esse verbete, porque ele foi um láteropensene resolutivo para mim. O láteropensene resolutivo, na verdade, permeou esse verbete de uma maneira bem interessante. Assim como toda a escrita conscienciológica, né, que a gente sabe, quando a gente está escrevendo sobre paradigma consciencial, por a gente ser o Labcom, né, o laboratório de pesquisa, tudo vem convergindo para aquele tema e a gente vira ator, né? Vira um personagem vivo do que a gente está escrevendo. E, na minha opinião, essa é a maior riqueza da escrita conscienciológica, né? Você vira ator do que você está produzindo, escrevendo. Claro que dentro disso, o mais sério é a autopesquisa, né? Que vai fomentando essa articulação de ideias do que você está produzindo. Mas, enfim, eu estava com um problema de título, em função até de material que eu já tinha pesquisado e já tinha... E eu estava com várias opções do que eu podia utilizar e do que eu podia fazer, mas estava assim, um pouco embrulhada, assim, eu não estava conseguindo... Estava quase até desistindo, eu quase estava praticamente desistindo de aproveitar e de escrever sobre algum assunto que englobasse esse tema. E aí veio a ideia, a palavra láteropensene, né? De eu abordar sobre essa ótica de um láteropensene, da ideia de láteropensene em geral. E assim foi. Assim eu fui construindo, enfim, aí virou esse verbete, que é justamente essa ideia do láteropensene, né? Ele é látero porque ele está lateral, ele não é uma ideia, não está ali no principal do que você está pensando. Ele é como a própria definição coloca, ele é um pensene lateral, mas ele é lateral, obviamente, relativo a alguma ideia que você está pensando, alguma ideia principal, algum assunto principal. Então, você está matutando sobre alguma pesquisa ou alguma ideia que você está tentando elucidar melhor, ou precisando aprofundar ou clarear, e tem algum pensene lateral a isso, que você não chegou nele ainda. Em alguma situação, em algum momento, ele chega, e você capta esse neopensene, esse láteropensene, né? Então, a proposta aqui desse verbete é a gente discutir isso, debater aqui. É claro que eu particularmente considero esse tema, assim, que precisa ainda de bastante pesquisa da minha parte também. Ele exige, né, uma certa reflexão, assim. Ele, por outro lado, ele também pode ser bastante abrangente, na verdade, se a gente pegar aí as questões de criatividade, das ideias que as pessoas trazem para a gente. E, claro, considerando o paradigma consciencial e a gente colocando
o grande molho, é mais do que molho, né? Vamos dizer assim, o substrato, a substância do parapsiquismo, ele tende a ficar muito presente na nossa vida, na verdade, nas nossas pesquisas. Porque é claro que de tudo que a gente pesquisa, do que a gente estuda na Conscienciologia, o quanto mais a gente tiver focado e integrado com os nossos amparadores, né? Os amparadores da Conscienciologia, os amparadores de função, enfim, com os nossos amparadores pessoais, mais a gente vai tender a pegar láteropensenes resolutivos dessa turma, né? Então, o nosso láteropensene resolutivo, considerando a Conscienciologia, ele tem uma tendência forte a ser parapsíquico, vocês concordam? Não é só isso, claro que não é só isso. Láteropensene é mais abrangente, obviamente, mas ele tem essa vocação, vamos dizer assim, tá? Então, a gente veio ao longo da própria escrita, do verbete, tudo, e tentando assim compilar, né, algumas colocações sobre esse assunto para tentar aprofundar essa abordagem. E claro que tem um verbete no qual foi proposta essa ideia, que é um verbete do professor Valdo Vieira, que é o item 7 aqui da Remissiologia, que justamente é o láteropensene. Nesse verbete ele aborda a questão do láteropensene de uma maneira geral, né? Láteropensene de uma maneira mais generalizada. Vocês podem ver aqui que o láteropensene está classificado como neutro nesse verbete dele, que é claro também que o láteropensene tanto pode ser nosográfico quanto homeostático. Vai depender aí da situação. Aqui no nosso caso, a minha proposta é a abordagem do láteropensene homeostático. Ou seja, aquele láteropensene que vai ajudar a gente, que vai resolver a nossa situação aí do que a gente está precisando, pesquisando. É o láteropensene realmente homeostático, né? É resolvente, ele é solucionador, ele é resolutório, enfim. Ele é o láteropensene da solução. Eu pensei aqui no pensamento solucionático também. Ah, também, com certeza. Solucionático é uma boa palavra. Agora, você sabe, Ricardo, que essa palavra solucionática é até uma palavra que eu preciso pesquisar. Eu não encontrei muito ela. Pois é um neologismo, na verdade, né? É uma invenção. Pois é, eu até não coloquei aqui preocupada com isso. Até... Pois é, não, ela tem a solucionática, mas é que a solucionática como substantivo, não Essa como palavra adjetivo. veio, não se sabe qual é a origem dela, que ela nasceu no Brasil, através de um jogador de futebol, que ele disse uma vez: apresente minha problemática que eu apresento a solucionática. Então daí surgiu a ideia dessa palavra, que eu acho que não está registrada ainda em... Não está adicionalizado, né? O adjetivo, por exemplo, não está adicionalizado. Veio do povo para si. Aí eu evitei usar e usei o substantivo que já foi utilizado na Conscienciologia, na enciclopédia, né? Mas super bem lembrado, Ricardo. Isso mesmo. Agora aqui tem uma pergunta sobre a pensinologia na página 1, aqui a penúltima linha. Ele pergunta: como podemos usar no nosso dia a dia o megapensene trivocabular expressando a síntese ideativa inspirada? Esse treino diário aumentará a conexão com o amparo de função? Olha, essa questão do megapensene, eu vejo aqui, eu tenho duas abordagens para esse assunto. Uma condição é você considerar a hipótese de você ter um láteropensene resolutivo que chega para você através de um megapensene trivocabular. Isso pode acontecer. E aí é o próprio megapensene
ele está inspirando, né, uma síntese ideativa já sendo a solução de alguma coisa que você estava pensando. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu estava finalizando o meu livro Vontade, eu não estava conseguindo arrumar um título para o livro. Eu não queria colocar a vontade evolutiva, porque eu não queria adjetivar a vontade, eu não queria, enfim, eu não conseguia arrumar nada. Eu estava assim, nossa, que nome que eu vou botar? Eu também não podia botar só vontade. Puxa, que nome, que título que eu vou arrumar para esse livro? Realmente eu estava enrascada. E claro que eu estava saturada com a ideia, tá certo? Era um problema para mim, estava ali permeando a minha psicosfera, enfim. E aí eu fiz uma dinâmica, eu estava participando de uma dinâmica, era do professor Moacir, aliás. E nessa dinâmica teve um dia que era um experimento no colchonete, tudo. E claro que eu deitei no colchonete e o negócio ficou permeando e ali aquele pensene buzinando a minha cabeça. Daquele problema, né? Buzinando. Como é que eu vou resolver isso? Como é que vai ser o título? Aí, no decorrer do experimento, né, enfim, trabalhamos com as energias e tal, aí eu tive aquela mini descoincidência que todo mundo tem quando mexe com as energias, e aí veio uma pacificação, né, aquela condição mais tranquila e tal, e aí eu recebi o Mega Pensene com o título do livro, do título que ficou. Então, na minha opinião, de tudo que eu pesquisei, foi um látero pensene. Porque eu estava pesquisando aquele assunto, era um problema para mim, e ele foi em cima do lance e resolveu a questão. Para mim foi assim, arredondou. Não só resolveu a questão do livro, do título, como me fez pensar e aumentar, ampliar a minha ideia sobre o assunto. Entendeu? Então, isso é um lado do Mega Pensene trivocabular expressando uma síntese, né, inspirada. Agora, tem aquela outra condição que é você utilizar os Mega Pensenes já existentes e você começar a pensar sobre algum assunto a partir daquele Mega Pensene. E, claro, você deve conhecer o Manual de Mega Pensenes Trivocabulares, né, do professor Valdo Vieira. E ali, por exemplo, você tem vários Mega Pensenes. E também na enciclopédia a gente tem essa seção de Mega Pensenologia, né? Então, a partir da leitura dos Mega Pensenes, você pode criar ali uma atmosfera de pensamentos, de neoideias sobre aquele assunto, não é verdade? E aí podem ocorrer os lateropensenes. Por exemplo, vamos considerar que você está pesquisando algum assunto e que você tem algum problema sobre aquele assunto que você quer pesquisar. E você, então, procura um megapensene que aborde aquele assunto. Por exemplo, lê aquele Mega Pensene, fica pensando sobre o Mega Pensene. Porque os Mega Pensenes trivocabulares, eles são sintéticos, tá certo? Então, às vezes, eles exigem que a gente pare, eles são feitos para isso. Eles exigem que você pare e reflita e tire as suas conclusões sobre aquele assunto, né? Você precisa exercitar a mente sobre o que está escrito. E com isso você pode ter um látero pensene resolutivo. Então, tomara que tenha clareado aí você, que ajude você. E aí você perguntou também sobre esse treino diário, né? Se aumentará a conexão com o amparo de função. Sim, com certeza. Se o seu objetivo é homeostático, se é cosmoético, e principalmente se você está buscando essa conexão, com certeza vai aumentar. Se você está tratando com temas interassistenciais, evolutivos, né, certamente vai aumentar, sim, a conexão. Agora, aqui na parafatologia, na página 2, sexta linha, ele pergunta
como podemos usar a hipnopompia profícua para termos mais lateropensenes? Pois é, essa questão de como podemos, não é? É claro que cada um vai ter aí as suas facilidades, né? Agora, o que acontece é que a questão da hipnopompia, a questão da relação da hipnopompia com as neoideias, né? Ela é muito séria. E se você, uma dica assim que eu dou, que eu penso que ajuda demais, pelo menos me ajudou, tem me ajudado, aliás, né? A gente está correndo atrás e tentando melhorar aí essa questão das aproximações aí com as ideias evolutivas, enfim, com os lateropensenes resolutivos. Mas essa questão da hipnopompia, por exemplo, se você criar o hábito de buscar captar ideias no estado hipnopômpico, que é aquele estado do despertamento, né? Você estava dormindo, você estava tirando uma soneca. A hora que você está acordando, você sabe que tem uma descoincidência fisiológica, né? Então, tem uma facilidade maior de você captar aí ideias, de você estar mais conectado com o extrafísico. Então, a hipnopompia, ela pode ajudar, sim, com esses lateropensenes. Por exemplo, se você vai dormir com a mente saturada de algum, por mais que seja uma sonequinha, isso já aconteceu comigo algumas vezes, de dormir com aquela problemática, né? Puxa, como é que vai ser? Tem que resolver isso. E assim, muitas vezes mais relacionadas até a questão de escrita mesmo. No meu caso, assim, desses exemplos que eu estou lembrando agora, não é só, mas mais de escrita. E aí também por isso que eu relaciono mais de escrita, no caso escrita conscienciológica, aí tem uma assistência direta, né? A gente tem mais assistência em função de ser conscienciológica, escrita conscienciológica, né? TARES, é divulgação da conscienciologia. Então, você vai dormir com aquela ideia, com aquele problema. E é claro que não é uma coisa que é batatófilo, quem dera que fosse, né? Se a gente pudesse programar, vou dormir pensando nisso e acordar com a solução, não é assim. Mas eu já tive essa experiência de tirar um cochilo, então, e dormir mesmo durante a noite. E uma vez foi bem interessante, porque eu não conseguia solucionar uma especialidade de um verbete que eu estava escrevendo. E aí não foi nem de propósito, mas eu estava com aquela ideia, com aquele problema na cabeça. E eu nem tirei cochilo pensando nisso, mas eu tinha aquilo anteriormente a tirar o cochilo. Era uma coisa que eu estava fazendo. E eu tirei aquele cochilo e a hora que eu acordo, veio a solução, veio a especialidade. Foi muito bacana. E até, mais uma vez, me levou a pensar e dar uma guinada até na abordagem que eu estava dando, né? Então, foi interessante. Então, a dica minha, né, dentro aí das minhas possibilidades e experiência, é realmente buscar essa técnica, né? Você está acabando de comentar sobre essa técnica que você fez. O que você chamaria esse cochilo e voltar com essa ideia? Olha, tem várias opções. Eu não posso te garantir do que aconteceu. Não, com você. Mas mesmo essa experiência, por exemplo, eu acho que tem várias opções, né? Uma é uma questão de ter a questão extrafísica ali parando aquele holopensene, que muitas vezes pode ter sido naquele momento ou pode ter sido alguma inspiração anterior, algum sopro anterior de amparo extrafísico. Mas, de todo modo, sintetizando a história, eu acho que é a solução de amparador. Pode ser também um fenômeno? Não, é um fenômeno. Mas é isso que eu quero saber, porque eu estou pesquisando e anotando tudo. Você anotou, você deu nome?
Não, nome específico eu não dei, mas é um fenômeno com certeza. No caso, no meu caso, pode até ter sido na hora, eu não sei, eu não posso te garantir o que foi, mas teve uma telepatia. Eu até notei também aqui Com essa certeza pergunta. foi telepático, foi um fenômeno telepático, porque eu estava já em vigília física ordinária e eu tive uma telepatia, uma paratelepatia, no caso, e só aquela palavra. Então, já que a Entendeu? gente está falando aí, eu posso fazer essa pergunta? Claro, claro. Na ortopensatologia, Latora Pensene, a paratelepatia torna funcional o lateropensene entre as dimensões. Explana mais. É perfeito. Olha, essas duas ortopensatas foram feitas, Isso. ganhei de presente aqui para o verbete, porque elas são em cima do lance para o que eu penso sobre, enfim. Não, eu achei incrível a sincronicidade quando você começou a falar, né? Eu falei, gente, eu já tinha notado aqui. É interessante que eu inseri essas ortopensatas já no final, no apagar das luzes do verbete, porque, não, primeiro que eu não tinha pesquisado realmente, né? Não foi até uma, não é bem que foi uma, não chegou a ser uma falha, que como eu contei para vocês, eu tinha muito desse material, desse verbete, já pronto, e ele estava meio sem foco, ele estava sem nome, ele estava meio acéfalo. E ele foi então sendo construído assim, ele estava mais sobre pensenes e menos sobre o látero, especificamente. Mas enfim, quando eu fui pesquisar no léxico, né? E aí lembrando, tá, gente? É uma nova sessão, já tem vários verbetes, né? De uns 2 meses para cá. A gente adotou essa nova sessão na Enciclopédia da Conscienciologia, e esses verbetes, esses pensenes, essas ortopensatas, são extraídas do léxico de ortopensatas, por exemplo, sempre consta da bibliografia, né? Então, aqui, a paratelepatia torna funcional o lateropensene entre as dimensões. Exatamente, foi a paratelepatia que me propiciou captar esse lateropensene. Porque aí a gente pode pensar da importância de buscar desenvolver a paratelepatia, não é verdade? Porque essa questão da dificuldade dos amparadores passarem as coisas para a gente, isso é um fato, né? Assim como a gente tem dificuldade de comunicar com eles, eles também têm com a gente. Talvez até, eu penso que mais eles do que nós, né? Porque, bem ou mal, essa questão da evocação é uma coisa praticamente imediata. E eles para a gente não. Então, eu acho fundamental justamente buscar essa aproximação, buscar esse holopensene que permita essa interação, né? E claro, os melhores lateropensenes são oriundos dos amparadores de função. Eu não tenho dúvidas disso, de tudo que eu já vivenciei, né? Não tenho assim tantas vivências, mas as que eu tenho são nitidamente lateropensenes amparados. Por que eu tenho certeza disso? Tem essa questão da sinalética, de amparo de função específico, tem a questão do ambiente. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E por isso, eu queria que vocês dessem um pouco de atenção, né? Assim, essa listagem aqui que eu chamei dos conceptáculos. Porque pode até parecer uma coisa assim, um pouco teórica demais, quase verborrágica, né? Esses locais todos aqui, no caso eu listei 36, mas no meu caso, das experiências que eu tive, não são. Não é isso que a minha experiência tem me mostrado. O holopensene, ou o ambiente que você está experimentando, está vivenciando, ou seja, aquele ambiente que você está acostumado a frequentar, ou que você propicia para a sua vida, você tem mais condição de ter lateropensenes homeostáticos e resolutivos.
Então, por exemplo, esses 3 exemplos que eu dei, 3? Não sei se foram 3. Mas, enfim, esses que eu já comentei aqui, por exemplo, eles ocorreram em momentos de saturação mental de um assunto, de ambientes bem propícios, bem forjados para um tipo de trabalho no caso, ou com a escrita, ou com a questão de verbete, ou no caso, a própria Enciclosapiens, né? Uma ocasião eu estava ali fazendo revisão. Então é isso, a questão do local, né? Do ambiente saturado por autopensenizações especializadas, propiciando, né? Essas experiências. Dulce, se você puder, na tua experiência, na tua vivência, vamos dizer assim, é uma coisa assim que eu quero aprofundar e entender melhor. Na clarividência, certo? Você está lá, você está consciente que você está vendo, né, transfiguração no rosto, né, um exemplo de uma mulher se transforma num homem, você começa a ver barba, etc. e tal. Então você tem certeza que daquela transfiguração que houve naquele rosto, que seria já um para-rosto. Você já teve vivência, o que você poderia aproveitar do látero pensene para você interpretar aquela transfiguração que você está vendo? Porque, a princípio, existem 2 possibilidades, que aquela transfiguração tem a ver com você, a tua intraconsciencialidade, né? Se aquela consciência está se mostrando ali, porque às vezes tem relação com você, às vezes amparador, assistência, e tem a ver, às vezes, com aquela pessoa que está sentada ali, certo? Então, para mim, vamos dizer assim, seria um momento distinto relacionado ao parapsiquismo, mas daí você entra esse látero pensene e como que você, vamos dizer assim, iria interpretar? Ana, é o seguinte, eu penso que, falando a minha experiência, o que eu penso que acontece no caso, entra um látero pensene através da paratelepatia. É uma conexão com o amparador ali do momento, de função, enfim, que entra o látero pensene coordenado com aquele parafato ali. Porque muitas vezes as ocorrências são várias, né? E às vezes dá aquela... Não chega nem a ser dúvida, você não tem uma ideia precisa sobre alguma ocorrência, né? Mas da experiência que eu tenho, o que eu estou denominando aqui de látero pensene, ele se manifesta mais especificamente através da paratelepatia. Mas é claro que o látero pensene pode se manifestar por um pensamento ilustrado. Exemplo, uma tela mental com uma informação bem específica. Eu não sei, acho que todo mundo aqui tem tela mental, não é verdade? Eu já tive uma vez uma tela mental que foi muito didática. Essa foi inesquecível, mas claro que tem as variações, né, as gradações. Mas no caso de uma tela mental, ela pode vir concomitante, junto com uma telepatia também, junto com uma ideia que não é visual. Isso pode acontecer também. Mas não sei se teria um outro nome, mas eu penso que sempre tem uma paratelepatia, ou seja, é alguma coisa que vem independentemente de forma. A ideia. Vem por palavras, vem por ideias. Pega o microfone, Rosa. Ali, ó, tem um ali. Colocando, eu estava pesquisando sobre a escola de Salerno. Aí eu fui fazer um complementário. Então eu achava que não tinha nada a ver com o que eu estava pesquisando, né? Então eu vi um personagem jovem, um príncipe, né? Que era, e eu perguntei, quem é? Por que está aparecendo? Não tenho porquê, não faz parte da minha pesquisa. E então respondeu, Henrique VI.
Aí eu perguntei a Malo não conhecia o Henrique VI, tem o Henrique VII, oitavo e tal, mas não tinha. Aí, bom, o que apareceu? Depois, eu continuando a pesquisa da escola de Salerno, não é que eu descubro que ele foi um dos invasores da escola e destruiu livros e tudo lá da escola. Então, tinha tudo a ver. E, na verdade, aconteceu os dois fatos no complementar. A clarividência, de eu ver. E depois eu fui ver na internet, era igualzinho, jovem, né? Ele era bem jovem, tinha 18 anos. E apareceu para mim sem... Que bacana, não muito tinha, bom. E foi uma sincronicidade. Então, através da clarividência, e vem junto explicando, porque eu pergunto também, quando surge a clarividência, eu pergunto mentalmente, né? O que é? Por quê? Por que está aparecendo isso aí? E veio a justificativa. Então, tem tudo a ver. Eu acho que pode acontecer os dois fenômenos, claro, com juntos, certeza. né? Com certeza. Obrigada. Ótimo. Então, Mas só aprofundando, vou te explorar bem, você está bem? É o seguinte, vamos dizer assim, na tua fala, vamos dizer assim, o que me veio através da energia é o seguinte, que o mais importante seria, vamos dizer assim, o conjunto, tá? Porque ali está acontecendo, vamos dizer assim, tem o que está um em frente ao outro, né? E você vai ver. Mas então interpretar o conjunto para entender melhor. eu penso assim, Ana, porque tem esses conceitos de pangrafia, o conceito de clarividência mais ampla que o professor porque é mais Valdo um fenômeno, coloca, né? Então ele já vai... o professor Valdo coloca de uma clarividência que não é só clarividência lato sensu, alguma coisa mais ampliada, pegando mais o todo, né, o conteúdo ali. Porque aí também é uma questão acho que de competência que a gente vai adquirindo aos poucos. As vivências, né? As vivências, o acúmulo de experiência, você vai chegar uma hora que você tem certeza. É isso. Mas porque quanto mais informação você tem sobre aquele fenômeno, melhor, não é verdade? Porque às vezes você vê uma coisa, ou ouve o galo cantar, mas não sabe exatamente, então... no caso, assim, trazendo para o conceito de látero pensene, justamente o látero pensene é aquela ideia, aquele pensene que vem complementar, ele vem ali definir alguma coisa, alguma dúvida que você estava, entendeu? Então, por isso que eu acho, assim, que eu fiquei pensando, né, pesquisando ao longo aqui da escrita, que a gente, com a questão de desenvolvimento de parapsiquismo, né, todo mundo aqui da Conscienciologia, a tendência é a gente entrar nessa onda, não é verdade? E aí vem o professor Valdo, né, com essas ortopensatas, por exemplo, que são em cima do lance, né, para a questão, né, do tema. Tá, obrigada. Não sei se clareou, Ana. Não, clareou muito, valeu. Posso perguntar? Pode comentar. Então, eu tinha um questionamento, mas foi respondido. Eu tenho vários aqui, mas eu vou falar um para deixar a colega falar. Na página 2, na 8ª linha, o neovalor aprendido a partir do exopensenes laterais cosmoéticos. Você pode abranger... É na fatologia, né? Isso. Olha, a questão do neovalor, justamente... pensonologia, desculpa. Na pensinologia? Isso. Eu não estou achando. A questão, 8ª linha, né? O neovalor aprendido a partir dos exopensenes laterais cosmoéticos. Aqui é o seguinte, quando você tem um exopensene lateral, o exopensene lateral, eu estou reiterando que ele é externo, porque o lateropensene, o lateropensene, ele também pode ser de você mesmo. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas o neovalor aprendido de um pensene que vem de fora, ou seja, de um lateropensene, quando você adquire, dá um novo valor a algum assunto, a alguma ideia, através de um pensene que chegou, de um lateropensene que chegou. Então, por exemplo, é o caso de você estar pesquisando um assunto e você está pensando pequeno, você está pensando
nossa, ou às vezes você está até se vitimizando com aquele assunto, e está ruminando com aquele problema e meio que sem saída, auto-assediado com a questão. E, de repente, até por você estar com aquele pensamento ali, com aquele bato pensênio, né, aquele pensamento repetido, você, em função do assunto, você até pode evocar um amparador, né, por exemplo. E você pode ter um látero pensênio totalmente diferente do que você estava pensando sobre o assunto. E aquilo muda os valores que você tem sobre aquele assunto. Muda, porque você começa, por exemplo, a ver aquele assunto de modo diferente, ou então você vê de uma maneira mais ampliada, você se coloca diferente naquele cenário. O que antes a gente poderia estar se colocando como vítima, ou, porque imagina que eu sou... porque estou de vítima nessa história, então, puxa, pobre de mim, coitado e tal. Você vê um outro ângulo do assunto, né? Então, por isso que eu coloquei que é essa questão de neovalor, né? Que é o neovalor aprendido no sentido de que você faz a apreensão de um novo valor das coisas, não é? A partir de algo que vem de fora, que muitas vezes a gente, por nós próprios, não conseguimos avançar com alguma coisa. A gente está muito preso a valores pessoais nossos, né? E o ex-pensene, né, o látero pensene, o que vem de fora, ele pode propiciar uma mudança de valores. Valores em todos os sentidos, né? Valor, assim, pode ser um valor material, um valor existencial, um valor de uma ideia, né? Eu entendi, obrigada. Mas tem uma questão. Quando você vive no campo de láteros pensenes, você vive nesse campo, aí você vê que aquelas ideias, ela tem lógica. Mas como é que para você, mas como é que você pode confirmar se são cosmoéticas? Aí entra a questão da autopesquisa, né? Você pode fazer algumas perguntas, né? A primeira coisa que eu penso é você escrever o negócio. Você escrever e, por exemplo, você pode... Uma técnica que eu acho bem interessante. Você escreve e deixa de molho. Escreve, assim, a ideia principal, os tópicos. Não sei se seriam vários assuntos ou relacionados a um assunto só. Às vezes você está com uma questão e tem várias ideias, várias opções, várias abordagens. É isso? É um caso assim? Você tem Eu utilizo dessa técnica aí, de deixar lá de molho. Pois assim. E você, quando você retoma para ler, você não tem uma sensação boa ou ruim? Não ajuda ou atrapalha? Não deixa você bem ou mal? Isso acho que é um bom indicador de você ver se aquilo ali faz sentido. E procurar as próximas sincronicidades convergentes ou não com aquilo. Você pode ter confirmação muito batatófila, se aquilo realmente tem um fundo, se aquilo tem um fundo de amparo, você com certeza pode ter certeza que você vai ter confirmação. Em outras situações, de outros modos, entendeu? Porque, olha só, se a gente pensar da dificuldade de comunicação de amparador com a gente, é claro que se você está se esforçando para ter uma confirmação, ou para ter certeza daquilo, e ter autoconfiança de que aquilo, porque você pode estar também tendo uma inspiração que não é amparada, né? Esse eu acho que, não sei se é esse o ponto que você... Esse é o ponto mais sério que você está colocando. É porque eu não sei se sempre a satisfação íntima, ela, assim... Uma coisa de autocorrupção, né? Exatamente. Isso aí eu acho, é uma questão complexa da gente, mais difícil da gente ter esse discernimento, né? Então, assim, mexer com as energias em cima do lance. Você procurar
mapear ao máximo que ambiente era esse, que holopensene era esse, que propiciou você ter aquelas ideias, porque isso é muito sério, né? Voltando aqui ao Mater Pensene desse verbete. No meu caso, e eu penso que, em geral, eu acho que isso pode ser generalizado, o holopensene que você tem aquela ideia, ele é um indicador sério. Holopensene, eu não quero dizer assim, se você não estiver no tertuliário, ou dentro de uma IC, ou no SEC, não é isso. É intra, né? Mas o holopensene a partir da sua psicosfera, do que você está pensando, do que está acontecendo ali naquele momento. Se você está num ambiente super pesado, super difícil, todo mundo discutindo e brigando, uma confusão danada, ninguém se entendendo, tem que ver como é que chegou aquilo para você, entendeu? Se você estava ali no meio daquela história, se você estava totalmente envolvida e permeada, ou se você estava lúcida e se colocando à parte daquela confusão, tendo um látero pensene resolutivo. Por isso que a questão da pesquisa, nesse sentido, é super séria, né? A gente não tem uma fórmula, não tem uma resposta precisa. É verdade? É verdade. Então, obrigada, Dulce. Tá, de nada. Dulce, eu tenho aqui umas 3, porque vou ter que sair. Não queria, mas eu sou obrigada. Pensenologia, página 1. Você já deu bastante explicação, mas eu queria mais assim, um específico seu. A 6ª linha de cima para baixo, os lateropensenes tarísticos. Lateropensenes tarísticos. Então, os lateropensenes tarísticos, eles são aqueles relacionados à interassistência conscienciológica. Então, eles são super amplos no nosso caso. Tanto os tarísticos para a gente, por exemplo, a pessoa que está tendo uma inspiração de um amparador extrafísico, ela pode ter um lateropensene totalmente tarístico para ela mesma, porque ele pode estar incidente ali em alguma questão específica que a pessoa precisa. O título do teu livro foi? Foi tarístico, com certeza. Ele me esclareceu, ele me abriu, me clareou as ideias sobre o que eu estava pensando. Com certeza foi. Eu penso que, por exemplo, esses que a gente tem em relação à escrita, eles são sempre tarísticos. Porque, olha só, se você pensar que você não está dando conta de resolver alguma coisa, de que você não está dando conta de ter uma ideia sobre aquilo que está precisando, quando você recebe a ideia, já é uma tares para você, não é? No fundo é, né? Ou porque você está embotado, sei lá, está com falta de criatividade, está com burrice. Ou preguiça mental. Preguiça mental. É uma tares, né? E aí você pode pensar também na ponte, né? na inspiração do lateropensene que você recebe, que dá uma solução para você fazer tares para alguém, né? Você pode ser esse meio, esse intermediário, né? Então é bem interessante pensar nisso também. E ficar atenta, né? Pois é. Pois é, porque eu penso que a gente deve ter muitas dicas que a gente não considera. Perdemos muito, né, Dulce? Olha, vai ter um verbete do professor João Paulo, está em revisão. Que, se eu não me engano, o nome do verbete é retrocognição desapercebida, alguma coisa assim. Mas aí, se você extrapola isso para o parapsiquismo, já tem verbete sobre isso, essa questão de você não perceber. Mas isso é a mesma coisa, né? Você pode ter aí os lateropensenes desapercebidos, né? Que o parador está tentando soltar ali em cima do lance e a gente fica na lateral, né? Não, isso aconteceu comigo, né? Mas não vou colocar aqui agora. Bom, a psinologia ainda na página 2. Por favor, pode expandir a autopensenidade retilínea, favorecendo a recepção de lateropensenes resolutivos.
Pois é, a autopensenidade retilínea é um sonho de consumo de todos nós, né? Aí a gente pensando na questão retilínea, no sentido de não ter, no sentido de manter uma ortopensenidade homeostática, sem intrusão pensênica, sem hipato pensene, sem confusão mental. E, então, por exemplo, se a gente está falando de assuntos mais intelectuais ou mais de ideias, ou não interessa, em geral, né, sobre as pessoas, assuntos em gerais, claro que quanto mais retilínea a gente tiver, mais fácil vai ser captar o átero pensene resolutivo. Isso responde àquela pergunta dela também. Porque se você está em confusão mental, se você está com alta assédio, se você está antagônico a alguma questão séria, se você está confuso com questão patológica e pensando mal, nada disso vai ser convergente, né? Então, a retilinearidade nesse sentido, entendeu? Não, é porque no meu caso, porque eu fico... Aí eu não a primeira, por exemplo, eu tenho uma satisfação íntima, mas para mim eu fico em alerta. Mas aí eu fico assim me questionando até... mas aí, como procurando ela está mais... colocando? Retilíneo, você fica Sim. mais, né, homeostática, né? Sim, mas mesmo assim, você está homeostática, mas mesmo assim eu fico em alerta. Até dessecar com o assunto. Aí quando eu tenho, já não tenho mais como eu ver, não, realmente, agora você tem que aceitar isso. Não tenho, aí eu, nesse sentido, sim. E na página 3, a interaciologia, a interação para cérebro receptor, para cérebro emissor. Pois é, aí é a questão por exemplo, a gente estava falando da paratelepatia, né? É exatamente essa interação. Você concorda que não tem como acontecer uma telepatia, ou no caso, paratelepatia, porque envolve uma consciência, né? A telepatia entre consciência seria... Aqui a gente acaba chamando telepatia também essa com consciências, né? Mas, enfim, vamos denominar paratelepatia porque envolve uma consciência, uma ou mais, né? Então, essa questão da interação, dessa sintonia para cérebro, nós para cérebro da consciência, é fundamental, né? Então, o receptor, no caso, é a gente com sim, o nosso paracérebro, receptor, e a consciência amparadora para a interação com o paracérebro dela. Então, quanto mais a gente conseguir manter essa interação, porque é uma via de dois lados, né? Por isso que é a interação. É a minha intenção de conectar com o amparo de função e o meu paracérebro recebendo os inputs do lado de lá e o amparador passando a informação para a gente. A interação ocorre, mas no caso aqui do látero pensene, não com a minha tentativa de acionar, mas com a minha reação ao ele me acionar, tá certo? Eu estou aqui passiva, até porque, por exemplo, naquela questão hipnopômpica, né? Estou acordando e tal, vem aquela, não tive a intenção ali objetiva de entrar em contato, buscar fazer. Mas você não teve, mas você estava ruminando, né? Exatamente, mas eu estava ruminando. Então aquilo favoreceu uma conexão. A hora que houve o fenômeno, houve a paratelepatia, eu tive aí sim, aí a interação aprofundou mais ainda, né? Então, essa questão que é importante a gente pensar. A interação é sempre os dois lados, né? Dos dois lados. E quando você estava colocando aí, e você falou assim, pode ser de uma consciência ou mais. Olha que coisa satisfatória, né? Pois é. Isso. Se a gente for pensar bem com essa maturidade, o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Pois é. Nossa, muito bom, né? E aí a importância realmente da nossa autopensenidade, né? A gente cuidar disso, né? Ter
buscar uma homeostasia pensênica para favorecer Se esforçar isso, né? mesmo, né? É a questão da vontade, né? Ah, pois é. Vamos Isso que é bom, tentando, né? Tudo bem, então, aí? Nossa, muito bom, viu? Obrigada. Aí, crescendologia também, isso já também fomenta mais ainda, né? Crescendologia? É, o crescendo Pois questionamento é, cosmoético, recepção ortopecênica. Pois é, está dentro da mesma linha, né? Se você não tem questionamentos cosmoéticos, não é que é impossível, mas é mais difícil você ter recepção ortopensênica, tá certo? Se você não está questionando, não tá pensando em nada, você não tem essa motivação, fica mais difícil. Até pode acontecer, mas vai ser mais raro, né? Porque é claro que o que permeia isso tudo é a questão objetiva, funcional, interassistencial, né? Não tem, ninguém tá à toa, assim, tem uma função. O parador não vai ficar ali, não vai ali ficar do nada, tem mais o que fazer, né? Tem muita gente para ser ajudada exatamente. Nada. Quer perguntar? Nessa interessologia, porque eu tinha entendido, mas agora entendi melhor, que é de paracérebro para paracérebro, né? Eu pensei que seria do paracérebro emissor, emitindo para o cérebro receptor, né? Mas aí como você já explicou isso, agora eu já entendi. Tá. Já entendi. Mas você podia ampliar aqui para mim como que é paradoxologia, na questão do paradoxo de o lateropensene emitido pela consciência amparadora poder passar batido pela consciência carente de informação. Pois a gente comentou ainda há pouco alguma coisa que permeia isso. É aquela condição daquela hipótese, né, da consciência. Está precisando de alguma informação, ela está precisando ter uma TARES. Ela está ruminando sobre aquele assunto. O amparador passa um lateropensene para ela. Mas aquilo passa batido, a pessoa não percebe, não ocorre a comunicação. Porque a consciência fica na dúvida, ou porque não prestou atenção, ou porque fica relutante com aquela ideia, porque tem isso também, né? Às vezes a gente não quer aceitar uma condição, não quer aceitar uma opinião, né? Tem aquela história de conselho ser de graça, mas às vezes a gente recebe um conselho de uma pessoa amiga que a gente não quer receber, né? A gente finge que não ouviu e deixa para lá. Então aqui tem de tudo. É um paradoxo, por quê? Porque a pessoa está precisando. O negócio está ali e ela não pega, por N motivos, né? Ou mesmo por falta de não ter o parapsiquismo ali mais indicado, né? Mais conivente, que dê para ela pescar, uma questão de carência mesmo, né? De incompetência, vamos dizer assim. Competência no sentido neutro, né? Não é tão ruim assim. Mas que ela até poderia estar de boa vontade ali recebendo, mas não que ela esteja antagônica, mas ela não consegue mesmo. E até aquela pessoa que não pega porque não quer pegar, finge que não quer escutar, né? Não quer pegar o negócio. Entendeu? Entendi. Isso também entra no caso da questão da autopensinidade retilínea, no caso assim, para você ter autopensado. Tem a ver, exatamente. Só que a autopensinidade... Porque às vezes eu tenho muito problema assim de confusão mental. Assim, não só confusão, mas às vezes dúvidas, né, sobre certo assunto. E essa questão da confusão mental, não posso assim garantir, né? Mas geralmente, é claro que tem uma coisa característica da pessoa, né? Às vezes a pessoa está pensando muito sobre um assunto, ela pensa muito rápido, ou ela tem muitas questões, mas também tem aquela outra questão de você estar com uma coisa meio carregada de muita energia gravitante sobre o assunto. Então, uma coisa que é interessante é quando você perceber que você está assim, dá uma forçada e mexe com as energias, assim, impulsiona,
os chakras encefálicos, principalmente. Tenta fazer um estado vibracional mais potente. E às vezes você está com mais dificuldade, pulsa o frontochakra, pulsa o corona e vê se dá diferença. Pode ser que já dê, que aí já vai fazer parte aí da sua autopesquisa, entendeu? Isso tudo vai estar ajudando você a ter essa recepção, né, melhor. Tá? Tudo bem? Agora, tem uma pergunta aqui na Paradoxologia, página 3, primeira linha. Ele pergunta como funciona na prática o paradoxo da fugacidade peremptória. Então, a fugacidade peremptória é justamente, a fugacidade é aquilo que é fugaz, que é rápido, né? E peremptória é alguma coisa que é decisiva, que é fundamental ali. E por que é um paradoxo? É porque é fugaz, mas, no entanto, ela é para ficar. Ela fica porque ela é muito eficaz e é decisiva, né? Que é justamente, pode ocorrer justamente com o látero pensene resolutivo. Ele vem como um relâmpago, é muito fugaz, que se você não pegar ali naquela hora, não pega mais, na verdade. Aí todo mundo que já teve isso, até a Rosa contou a experiência dela, vem ali na hora, você pega ou não pega. É fugaz, na verdade. Como são fugazes, em geral, as experiências parapsíquicas. Por isso que é uma das dificuldades da gente, né? Pelo menos minha. O negócio ali é rapidinho, pega ou não pega, tá atento ou não tá. Vai embora. No entanto, é totalmente peremptório, dependendo, né? Porque é tão forte, é tão decisivo, aquela ideia é tão decisiva que não tem como você descartar, né? Ela é irresistível, né? E às vezes a gente entra na teimosia, né? Mas ainda fica ali, permanente, né? Ainda tem isso também. Exatamente. Nessa questão da recepção, né, entre o amparador e a consim, às vezes acontece também conosco, entre nós, né? O outro está servindo, um amparador intrafísico, dá não sei o que seria lateropensene, não sei como é que seria chamado, mas a gente não... É o exo, é o que é de fora. É o que vem de fora, né? Então, e a gente não percebe. Por quê? Por causa da questão do apriorismo. Estamos querendo informação, mas somos aprioristas com as nossas ideias e não a aceitabilidade das ideias do outro. E isso aconteceu muito comigo, até em relação a algumas coisas, às vezes, tem em relação a nós duas, né? Eu não estava dentro do seu holopensene e você queria me ajudar. Só que eu não estava entendendo nada, né? Então, as coisas passam batido e depois vai passando um tempo, aí a gente vê, puxa, mas tinha tudo a ver. Por que eu deixei passar batido, né? Entendeu? Então, isso aí a gente vão caindo as fichas. É uma questão evolutiva, pelos apriorismos. Não é que a pessoa não quer pegar. Não, é o momento ela está fechada dela, dentro do apriorismo dela, da teimosia, como falou, e ela não entende o que o outro está falando. Depois, passado algum tempo, é que ela vai entender. Né? Para mim, muitas fichas estão caindo agora de muitas coisas que você mesmo, estou até falando em público, você tentou me ajudar, mas eu não entendia. Eu entendia a sua ajuda. Acho que eu não entendia, nem pensava. Muito obrigada aí por você estar falando isso aqui em público, eu me coloco à disposição, não aqui, obviamente. Então, a gente é bem sobre isso, né? Depois. Essa questão de amparadora intrafísica, a gente está a todo momento junto com o outro, né? Então, muito obrigada. Nada, Rosa. Agora, aqui na tecnologia, página 2, final da segunda linha. Ele pergunta sobre a técnica da omnipesquisa permanente. Exatamente, que a gente estava comentando ainda há pouco. A omnipesquisa permanente, ela justamente é a pesquisa omni, né? Generalizada, permanente. Então, se você tem esse holopensene da pesquisa, de você estar sempre
com alguma curiosidade, alguma indagação, querendo saber mais das coisas, isso vai ajudar você nos lateropensenes resolutivos, né? O que a gente comentou ainda há pouco. Aquela pessoa que não está aberta a novas ideias, a novos conhecimentos, né? Ela não vai ter, ela não está em outra linha, né? Outra faixa, outra sintonia, né, Rosa? Agora, aqui na pensenologia, página 1, quarta linha. Você poderia comentar a autopensenização periférica? Exatamente, a autopensenização periférica é essa que não é a central. Muitas vezes a gente está pensando de modo central sobre um assunto, mas tem alguma coisa que a gente penseniza de modo periférico. Não é a ideia principal ali, mas aquilo está permeando. Por exemplo, quando a gente tem um problema sério para resolver, e mesmo que você esteja pensando sobre outra coisa, às vezes não tem aquela, ele não fica rodeando a sua psicosfera, aquela ideia ou aquele... Ele é periférico, ele não é o principal ali. Então, o lateropensene, ele está nessa faixa, vamos dizer assim. A gente pode imaginar aqueles círculos, né, concêntricos. Então, tem o principal e tem os vários outros tangentes, né, que complementam. É secundário, certamente. Exatamente. Agora, na pensenologia, você poderia aprofundar os lateropensenes intrusivos, geradores de problema de autoconcentração mental? Olha, aqui é uma coisa bem ampla. Esses lateropensenes intrusivos, eles podem ser desde um som, uma televisão ligada, um falatório do colega do lado, o próprio pensamento nosso mesmo, que ele pode ser um lateropensene intrusivo, aquela condição, por exemplo, da gente estar lendo um livro, a pessoa que tem mais dificuldade de concentração mental. Ou então, a pessoa até nem tem tanta dificuldade, mas ela pega um livro para ler numa hora errada, que ela não está para aquilo e inventa de pegar o livro para ler. Mas, enfim, não importa. O que importa é que eu quero explicar é que o lateropensene intrusivo é, por exemplo, aquele que você está com um livro lendo e você começa a ter um monte de ideia e dispersa e tira você totalmente do foco principal da leitura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não atrapalhe, né, a nossa concentração mental. Isso é bem sério. Claro. Interessante que está bem no foco. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu viajei para a China. Lá, as universidades, a gente foi visitar nos campos, e eles estudavam, porque lá não existe privacidade, né? Vamos dizer assim, tudo acontece na praça ali. E o que acontecia? Eles liam em voz alta, estudavam em voz alta. Eu falei assim, como é que eles vão aprender? Um do lado do outro e um escutando a voz do outro. E lógico, tinha que aprender, senão eles não estavam ali na universidade, porque para começar esse assunto, para entrar numa universidade na China é muito difícil, bem mais difícil que no Brasil. Então, foi uma coisa assim que eu achei bem interessante, o domínio que não tem que ter para você estudar, entender e não deixar o outro, o colega ali a trabalhar. Nossa. Eu achei bem interessante, porque ali, né, é muita gente, não tem como você ter privacidade. Então, assim, na marra, eles aprendem a ter concentração mental. Eu achei interessante. Que ambiente? Nas universidades. Nas universidades? Nas universidades. Eu vi vários. Aquilo me chamou muito a atenção. Interessante. Porque a gente aqui no Brasil, como a gente tem esse excesso, né, já digo, de privacidade, a gente quer estudar e quer ficar. E lá eles não têm isso, né? Eles têm que dar conta. Tem que conviver com isso. Interessante. Agora, na pensenologia também, ela pergunta como alcançar a eliminação da patopensenidade. Olha, isso aí é algo bem difícil, né? A gente tem que ter muita força de vontade e muita dedicação a isso, porque a mais sério aí é aquela questão de pensar mal dos outros, né? E a gente tem essa tendência, né, de ver o lado pior das coisas, ou não digo todo mundo, mas é uma tendência em geral. Então, precisamos eliminar isso, precisamos nos acostumar
a pensar pelo traforismo, né? Ser menos negativo, mais traforista, mais otimista com as coisas e com as pessoas, né? E considerar que a patopensenidade só piora a situação, ela vai enriquecendo, vai retroalimentando aquela problemática. Então, vamos dizer assim, é uma alternativa burra, né? Agora, e claro, relacionando com o láteropensene, a patopensenidade não vai ajudar, porque se você tiver com patopensenidade, você vai ter láteropensene também nosográfico que não vai contribuir, né? Na fatologia também você pergunta, na quinta linha de baixo para cima, se eu poderia aprofundar sobre o universalismo. O universalismo, no caso, considerando uma mundividência mais ampla da pessoa. Quanto mais universalismo ela tiver, mais ela vai tender a captar e a receber láteropensenes em geral e láteropensenes resolutivos. Por quê? A pessoa ela é mais aberta, ela está mais predisposta ao que é mais amplo, a uma convivência com as partes, independentemente de preconceitos, de apriorismos, de ideias já formatadas, de partidos, de seitas, enfim. O universalismo, ele arrasa, acaba com isso tudo, né? Ele é generalizado, ele é cósmico, ele tende a ser muito amplificado. Então, essa característica universalista ela vai ajudar nesse processo. Também na parafatologia, como manter e determinar o megafoco interassistencial polarizando a solução parapsíquica em nosso dia a dia. Se você, por exemplo, é tenepsista, né? Se você procurar manter o megafoco na interassistência da sua tenepse, isso tudo já vai estar polarizando. Se você procurar manter o megafoco em alguma coisa que seja assistencial, não importa o que seja, mas se você tem aquilo, procura ter aquele mater pensene de fazer o que é mais assistencial, de optar pelo que é mais assistencial, com certeza você vai estar polarizando essas soluções no dia a dia, né? Porque você vai estar sendo mais encaminhado e vai tendo mais amparo, mais assistência para o que é melhor, porque é mais assistencial. Porque os amparadores estão interessados nisso, né? Então, você vai automaticamente entrar nesse time e vai receber mais soluções parapsíquicas nesse sentido. Agora, na estrangeirismologia, você poderia relacionar o flash esclarecedor com o tema do verbete? Exatamente, o flash esclarecedor pode ser aquela imagem, uma tela mental esclarecedora, uma ideia em geral, uma palavra, um megapensene, como eu falei, uma imagem mental que você recebe. E é um flash porque é alguma coisa rápida, né, passageira. O tema do verbete justamente trata dessa questão láteropensene, que é alguma coisa que chega até você, que permeia um assunto principal que você está tratando, que você está pensando ou escrevendo, e que vai solucionar aquele assunto. Então, tem tudo a ver. Na fatologia, na segunda linha, página 2, você poderia falar sobre a saturação mental favorecedora? Eu já comentei um pouco, é aquela saturação que vai permitir que a gente tenha os láteropensenes. É justamente um dos aspectos favorecedores. É a saturação da mente com algum assunto. Porque primeiro que aquilo faz com que o nosso cérebro já fique ali pensando e refletindo mais sobre o assunto. E também promove uma convergência, como se a gente acionasse, né, convocasse o nosso amparador ou os amparadores e as próprias consciências ali relacionadas ao assunto. Então, a saturação mental é tida como técnica, né, em geral, para
para vários assuntos e pega também essa questão do látero pensene. Ele pergunta também, gostaria que explicasse sobre as ideias preconcebidas, anulando o valor da fonte cognitiva. É que se você já tem uma ideia preconcebida sobre algum assunto, por mais que você tenha uma fonte cognitiva, por mais que você tenha uma neo-ideia de alguém, pode ser de um colega, pode ser de alguma leitura, alguma coisa, aquilo anula. Então, muitas vezes, aquilo teria um valor enorme para você, ou tem um valor enorme aquela fonte cognitiva, e você está com tanto preconceito com aquilo que você não dá valor, você não vai adiante com aquela ideia, né? Então, isso é sério também, o problema do apriorismo, né? Da preconcepção, de você não estar aberto. Isso é exatamente o oposto daquela condição que eu coloquei logo no início ali, do holopensene pessoal, do abertismo consciencial. Tudo vai estar atrapalhando, né? Agora, ele pede se eu poderia esclarecer sobre as autopesquisas sobre a exolaterologia. Exolaterologia é um termo cunhado pelo professor Valdo Vieira no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. E ele se refere justamente, ele está caracterizando especificamente a exolaterologia como aquele látero pensene que veio especificamente de uma consciência externa, né? Não de você. Porque você pode considerar que o látero pensene vem de você mesmo, por exemplo. Eu coloquei aqui na exemplologia a exemplologia do látero pensene resolutivo somático, da cerebrologia, que é, por exemplo, aquela palavra relembrada, ocorrida a partir da memória pessoal, elucidando a lacuna ideativa. Isso não acontece com a gente? Você está, puxa, eu não consigo lembrar aquele nome, não consigo, está bem aqui, mas eu não consigo. Aí você dá um tempo, você fala de outra coisa, do nada vem aquele látero pensene, é seu, é cerebral esse processo. Quer dizer, pode até não ser, pode ser que ele ocorra soprado também por um amparador, mas em geral eu penso que ele é intraconsciencial, ele é cerebral, né? Ele é nosso. Então, justamente a exolaterologia, no caso, estaria se referindo às pesquisas, né? A gente estaria aumentando as pesquisas sobre isso, porque é uma pesquisa muito grande, né? É um assunto muito vasto e no caso aqui ele está colocando logia, a gente já entende como uma ciência, né? Como algo que precisa ser pesquisado e estudado. Então, estou chamando a atenção para isso, né? Agora, aqui na parafatologia, página 2, na penúltima linha, você poderia discorrer a respeito da qualificação da intencionalidade pessoal, favorecendo os extrapolacionismos parapsíquicos resolutivos? Aqui é o seguinte, eu já comentei um pouco. Quanto mais você qualifica a sua intencionalidade, no sentido aí de cosmoético mesmo, de qualificar, do ponto de vista da cosmoética, a sua intenção. Quando você qualifica isso, você favorece você ter os extrapolacionismos parapsíquicos resolutivos, que a gente pode denominar, no caso aqui, de látero pensene resolutivo. Então, a ideia aqui é essa, é chamar atenção para a importância da intencionalidade, da homeostasia dos nossos pensenes, da nossa postura cosmoética, da nossa intenção cosmoética, favorecendo esses extrapolacionismos. Sim. Dulce, você poderia expandir na página 3, minha língua embolou, legislogia
a lei do maior esforço aplicando a excelência tarística. Pois é, a lei do maior esforço, ela é uma lei super utilizada na Conscienciologia, na enciclopédia, ela é muito citada, né? E, no caso aqui, eu pensei na excelência tarística, porque eu penso que essa questão do látero pensene resolutivo, no nosso caso aqui conscienciológico, está muito relacionado a uma qualificação da TARES. Tem a ver com isso, não é só isso, mas quando você se esforça e busca qualificar aquilo que você está escrevendo ou produzindo, do ponto de vista conscienciológico, de fazer a TARES, ou seja, quando você mantém um esforço, se esforça para dar o melhor de você em relação a TARES, por exemplo, alguma coisa que você esteja escrevendo, pode ser uma frase, alguma coisa que você vai falar, não só escrever, mas alguma aula que você vai dar, algum conselho que você vai dar a um amigo, enfim, alguma coisa tarística, é mais fácil você ter um látero pensene resolutivo para te ajudar nisso, entendeu? Então é nesse sentido, excelência no sentido de você buscar aprimorar. E é claro que a tendência é que isso vá ajudar, vá propiciar. Ao mesmo tempo que você mantém o esforço para isso, o próprio látero pensene vai ajudar nessa excelência, porque ele vai te dar uma boa ideia. Não é verdade? Então aquilo vai engrossando, vai enriquecendo, né? Nesse sentido. Esse verbete é em cima do lance, é muito interessante. Obrigada. Ah, de nada. Assistencial. Quer falar, Ana? Na página 5, na tipologia, o 1 e depois o 10. O 1, o número 10. 1. Isso, O bibliográfico é aquela hipótese de você, você está com uma questão, aí você vai fazer uma pesquisa. Puxa, vou ler sobre isso. Esse assunto não está bom para mim, não tá meio esquisito. Eu vou ler, aí você vai ler, você lê alguma coisa, pega um livro para ler. Eu tenho essa técnica, quando o negócio está um pouco... Pode até não ser o livro específico sobre o assunto, mas eu gosto de ler. É como se fosse uma terapia. E aí, você, ao ler um livro, você pode ter um neo-ângulo que vai mudar, ou que vai ajudar e vai atuar como um látero pensene resolutivo. Porque ele vem ao encontro de alguma coisa que você estava, alguma inquietude que você tinha, e ele resolve ali o seu problema. Então, resumindo, seria através da leitura do livro. O livro vai ter... Olha, eu já tive um caso, eu acho até que eu já contei aqui. Eu gosto desse caso porque ele é impressionante, assim, como que ele me ajudou. Ele é um guarda-chuva, assim, é um case guarda-chuva. Eu estava com um problema super sério pessoal. Eu estava me sentindo muito mal, há dias. Eu estava, assim, muito, assim, num momento muito difícil. Assim, eu estava me vitimizando até. Estava bem complicado o negócio. Eu passei por uma situação que não foi boa e não foi um acidente de percurso, enfim. E eu estava me sentindo a pior das pessoas. E eu peguei um livro para ler, e o livro era sobre um assunto hard. Não era um assunto lightzinho. Era um assunto pesado, difícil. Mas não peguei para resolver o meu problema, não foi isso. Eu peguei até para me distrair. E eu desconfio a essa altura do campeonato que eu peguei o livro já amparado. Aquilo já foi assistido. Mas isso eu não tenho certeza. E durante aquele livro eu pude perceber o quão pequeno era o meu caso. O quão boba era a minha situação. Me mudou total. E foi assim, ver aquele látero pensene fulminante. Nossa, que besteira esse meu... Nossa, é muito pequeno isso que eu estou passando. Foi assim, bem forte, sabe? E foi um látero pensene porque veio assim, sabe quando você está pensando,
Você está com aquele pano de fundo de problema e vem aquela ideia assim e resolve. Foi bem bacana. Agora o verbal, né? Isso. O neo-argumento resultante da debatologia. Às vezes a pessoa, você tá ultra fechado ou fixo numa ideia, e aí vem aquele neo-argumento, às vezes é uma palavra, uma expressão, alguma coisa que dá aquela reviravolta no que você está pensando, né? Ele às vezes, até inspirado também. Aquela palavra vem de um amparador e muda. Não é a vivência que você está tendo e os verbetógrafos têm? Quando tem. Tem bastante. Eu pensei... Tem bastante. Aquele látero pensene que vem para ajudar a solucionar uma dúvida, uma pergunta, né? Eu achei interessante porque eu estava aqui pensando, né? Justamente nisso, a quantia que o verbetógrafo tem essas vivências. Tanto na hora da escrita, às vezes para mim funciona quando eu vou no holociclo lá das passas, vai direto. Certo? E aqui no debate também vem às vezes aquela ideia que vocês não tinham nem parado para pensar na hora e vem aquelas. Eu achei bem interessante assim na situação que eu fiquei vivenciada aqui, né? Nas vivências. Com certeza. Aqui, Ana, é um... E você mais ainda. Eu não. Todos nós, a mesma coisa. Sou igual, não. Todo mundo igual. Aqui é a questão da condição do tertuliário, né? E que é um local totalmente propício, né? Eu fiz a relação justamente com isso. Aqui do tertuliário da tipologia, que são aqui, né, da leitura, e aqui, nós mesmos, na leitura do verbete que você está fazendo, está lendo, vem, né? Com certeza. E a verbal também. Com certeza. É isso aí, Ana. Essa coisa do... tem vários itens aqui que podem inserir a escrita, né? Dentro disso que você falou, eu tive um látero pensene aqui, eu lembrei da senha conscienciológica, né? Quando você vai na primeira palestra, às vezes você já até ouviu aquelas palavras, mas parece que naquele momento faz um sentido diferente, assim. Então, esse látero pensene pode também não ser uma ideia, mas assim, uma energia, ou não sei, um modo de perceber aquilo que faz um sentido totalmente diferente. Exatamente. Né? Teve outra questão que eu lembrei também da resiliência, que a gente estava falando na faculdade de psicologia há pouco, que a pessoa resiliente ela precisa de um estímulo externo para ela se manter firme ali. Então, de repente, a lateropensenidade ela assim, tem um papel fundamental às vezes, né? Em a pessoa se tornar resiliente. Pode ser, é verdade, Laura, eu não tinha pensado nisso. Mas eu tenho outra pergunta. Aqui na página 2, eu não sei se você já falou disso, na quarta linha de cima para baixo, né? A melhoria das raízes da autopensenidade influindo na qualidade dos frutos lateropensênicos. Me chamou a atenção essa palavra raízes, né? Não só a reciclagem intraconsciencial, mas as raízes da autopensenidade. A ideia aqui é as raízes no sentido de que do que está mais embaixo, o que é o mais, vamos dizer assim, o mais fundamental daquilo que você pensa, né, Laura? Uma estrutura, uma estruturação da matriz pensênica exatamente. da pessoa. Isso aí vai estar influindo muito, né? Essa melhoria dessas raízes, né? Ou seja, às vezes você vai melhorando de fora para dentro, não é verdade? A gente não tem essa tendência. Vai cortando o que fazendo uma analogia, né? Comendo de fora pelas beiradas, né? Mas a importância de você mexer aquele negócio da cirurgia, né? Da cirurgia pensênica ali, de ir no fulcro, no essencial, no mais profundo. Porque às vezes a gente mexe e tal, mas não foi ainda no X do problema, né? Nesse sentido. A última pergunta é nessa mesma página também na pensenologia. Ali na última linha, na penúltima linha, você fala o látero pensene resolutivo coroando a GESCOM pessoal. Queria que você falasse da sua experiência como autora.
Pois é, eu já contei aqui o caso. Esse foi um caso forte. Esse caso que eu contei do título do meu livro. Você não estava aqui, né, Laura? Mas é assim, esse látero pensene, o látero pensene resolutivo. Eu tive um caso com o meu livro Vontade, do título do livro, que foi bem forte, que foi o látero pensene. E foi exatamente esse caso. Eu não conseguia arrumar um título para o livro, eu estava saturada mentalmente, e veio uma ideia, e foi uma ideia parapsíquica. Não foi meu, aquele título não foi meu. Foi um amparador que me passou. E eu estou dando um caso aqui específico meu, né? Mas eu penso que isso acontece com vários autores, com várias pessoas que estão focadas aqui, tanto no verbetógrafo, quanto o pessoal que escreve artigo, livros em geral. Às vezes o látero pensene, ele é tão importante que ele muda o foco da pesquisa, ou ele dá um veio para você pensar que você não tinha pensado antes, ele amplia a tua abordagem. Então a gente ouve relatos de vários verbetógrafos mesmo, né? Mesmo que eu diga que está mais no nosso dia a dia, né? Mas essa inspiração que você teve era antes de escrever o livro? Não, no caso foi durante. O livro já estava quase que pronto. E eu não tinha nome para o livro. Eu não tinha nome, não queria adjetivar à vontade. Eu não queria, eu não acho pertinente adjetivar à vontade. Eu não gosto de adjetivar à vontade. Eu adjetivei até ao longo do livro, mas para o título eu não gostaria, não queria adjetivar. Porque tudo que eu fosse usar de adjetivo ia distorcer um pouco o que eu queria falar de vontade. E, claro, poderia ter botado vontade evolutiva, vontade cosmoética, eu não queria isso, não traduzia o que eu pensava. E daí veio o Mega Pensene, entendeu? Aí, nesse caso, coroa nitidamente que deu o livro, deu nome, né? Mas, às vezes, coroa veio da pesquisa, sabe, Laura? Às vezes ele é decisivo para o foco do que você vai... Eu me propus a escrever um livro, né? Mas faz muito tempo, faz um ano e meio isso. Aí eu comecei com uma pesquisa, depois eu vi que não era aquilo, até eu chegar no título, aí eu mostrei para o professor Waldo, ele falou, é por aí. Mas eu acho que é importante isso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero escrever, não sei o quê. Aí a gente sempre fala, começa que vem a inspiração, mas nem sempre a pessoa acredita, ou, sei lá, vivencia considera isso. Isso, né? Considera. Né? Então, comigo aconteceu isso, assim. Tá ótimo, Laura. Obrigada. Que bom, né? Nada. Agora, na culturologia, cultura prolífica do conceptáculo ideativo pessoal, você poderia exemplificar? Aqui a questão, já falei um pouco, o conceptáculo é o lugar, né? Onde nasce uma ideia, uma coisa. Então, é justamente a gente ter essa cultura, né? A gente cultivar, manter holopensenes ideativos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ambiente que a gente frequenta em geral, de modo que você possa ali cultivar, ter ideias e látero-pensenes resolutivos. Se você mora num ambiente super confuso, difícil, você não tem como ter isso, você pode, por exemplo, buscar frequentar uma biblioteca, ou a casa de um amigo, ou uma instituição conscienciocêntrica que tem uma biblioteca, no caso, ou até um ambiente de trabalho, né? Enfim, buscar cultivar isso, né? Que aí pode estar ajudando você a ter os látero-pensenes. Você quer perguntar? Quero sim, Dulce. Eu queria que você falasse, na página 3, no detalhismo, página 3, fobiologia. A neofobia bloqueando os látero-pensenes. Podia ampliar isso? Então, a pessoa que tem fobia ao novo, né, que é a neofobia, é a pessoa a priorista, que ela já acha que sabe tudo, que ela não precisa saber mais nada, conhecer mais nada, ou que a pessoa que considera que tudo que de bom já foi escrito, já foi dito. Então, isso, se a pessoa tem essa fobia, né, se ela tem o medo de uma coisa nova, e muitas vezes a gente tem medo do novo porque a gente não quer encarar a nossa realidade, ou não quer ter responsabilidade sobre aquele novo que transpareça para a gente, né? Então, a ideia é tentar derrubar, a gente
superar, no caso de ter neofobia, e no fundo a gente sempre tem, né, alguma coisa, aí varia os percentuais, para a gente ter mais acesso aos lateropensenes. Tá claro? Agora, professora Dulce, em pensenologia, na última linha, os lateropensenes intrusivos, geradores de alta concentração mental, esse eu já falei um pouco, né? Eu tenho dificuldade de concentração devido ao processo de repetição de músicas em minha mente, que algumas vezes parece uma jukebox. Parei de escutar qualquer tipo de música que não seja clássica instrumental, porém percebo que o processo continua apesar disso. Poderia abordar com maior profundidade esse caso, que me parece bastante comum? Ele é comum, sim, as pessoas comentam, né? E a dica aqui é você mexer com energia, fazer EV, tentar mudar de bloco, mexer com chakras encefálicos, a gente já comentou aqui. Eu não posso, assim, garantir para você, mas me parece que esse problema da música, do bato pensene musical, ele deve ter a ver com essa questão da incidência dos morfopensenes, né? Essa questão da plasticidade musical. Teria que pesquisar mais isso, né? Pois é, que essa questão da repetição, a música tem essa característica, né? Ela, até pela sensibilidade do nosso ouvido, ela entra e permeia, né? Fica aquele bato pensene, morfo pensene, enfim. Eu acho que você já tomou uma iniciativa interessante, que é buscar aí músicas clássicas, né? Agora, é claro, você tem que tentar perceber as músicas instrumentais mais homeostáticas, né? Música instrumental também tem de todo tipo, e buscar perceber as músicas que mais mexem com os chakras encefálicos, que mais levem você ao mental soma, né? Para que você, pelo menos, se tiver que ficar contagiado, que fique pela música mais mental somática, não é verdade? E buscar mexer com as energias, né? Agora, em estrangeirismologia, você poderia comentar um insight determinante? Quando mais moço, no início do novo milênio, tive um insight parapsíquico com tela mental. Depois disso, nunca mais ingeri nenhuma gota de qualquer bebida alcoólica. Nossa, que bacana o seu relato. É isso mesmo. Certamente foi um lateropensene totalmente resolutivo, decisivo, né? Muito bom. E é isso, é um insight determinante. Ele vem, e claro que essa tela mental foi aí bem assistida, impactante. E aí a gente tem que pensar nessa questão da argúcia dos nossos amparadores, de escolherem as técnicas mais que vão cair melhor para a gente, né? Que vão ser mais impactantes para a gente. Tanto que a gente tem a capacidade de pescar, de perceber quanto seja impactante. Como foi para você. Puxa, parabéns, parabéns mesmo. Muito bom. Que sirva de exemplo, né, para muita gente que está aí tentando parar com a questão do vício. Muito bom. Agora, quarta linha da fatologia. Professora Dulce, é possível explicar o porquê da frase "a palavra certa no momento certo está em itálico"? Olha, assim, itálico, é uma questão de conforto, né? A gente está aqui na fatologia. Os itálicos na enciclopédia não são muito comuns, exceto os sublinhados, os sublinhamentos do detalhismo, ou algumas expressões, alguns termos, né? Quando é uma exceção esse tipo de itálico. Aqui no caso, eu quis chamar a atenção porque eu estou repetindo certa e certo, né? Então, eu também não quis italicizar só o certa e certo. Eu quis chamar a atenção para esse contraponto que eu fiz de palavra certa e momento certo, que é justamente o caso do lateropensene, né? Do lateropensene resolutivo. Não é só uma palavra, mas em geral é uma palavra. É uma palavra certa no momento certo ali para decidir para você. Então, é uma possibilidade, tá? Nossa tertuliana aí, que se eu não me engano, ela está fazendo um curso, verbetografia. Eu espero que você, se eu não estou enganada, você aprovou um título, ou está em aprovação algum título seu. Então, ela está ligada aí no conforme da enciclopédia, muito bom. Isso é ótimo.
E agora vamos lá. Em megapensenologia, você poderia discorrer sobre o megapensene, lateropensenes, convergência ideativa? Exatamente, o lateropensene, ele é uma convergência, porque a própria definição do lateropensene, ele é um lateropensene, ele é um pensene lateral a algum pensene básico que já está ali permeando a sua pensenidade. Então, ele é uma convergência ideativa porque ele contribui, ele é lateral, mas ele converge para alguma ideia. Não é só um pensene externo, um exopensene, ele é convergente para alguma ideia que você está tendo, que você já estava pensando, por isso que ele é látero, tá certo? Ele é pelo conceito dele, pela própria definição. Então, a própria convergência ideativa, né? Quando você tem um lateropensene, ele está permeando aí, ele está fazendo uma convergência ideativa sobre algum tema que você está pensando. Agora, aqui na pensenologia, sexta linha. Como diferenciar a lateropensenidade da autopensenidade? Deixa eu ver em que circunstâncias eu coloquei. Sexta linha da pensenologia. Olha, é assim, a autopensenidade é a pensenidade da pessoa, né? É a própria. A lateropensenidade, ela pode vir de uma outra pessoa, pode vir de uma pessoa que fala uma palavra que é um lateropensene em relação àquilo que eu estou pensando, porque converge com aquilo que eu estou pensando. Às vezes a pessoa solta uma palavra que complementa até a frase que eu estou falando. É um lateropensene porque aquilo chegou, é lateral, no entanto é convergente com aquela ideia que eu estava falando ou pensando. Já a autopensenidade é a minha, é a própria, né? É sempre de uma consciência ali. E aí você pergunta, como diferenciar? A diferença é que o que é lateropensênico, ele vem em algum momento específico interagindo com alguma outra coisa que você está pensando. Por exemplo, eu dei o exemplo daquele lateropensene mnemônico, que você está tentando tentando lembrar de uma palavra que você não consegue, mas a palavra está aqui. Aí chega, a palavra aparece. Aquilo é um lateropensene. Ele está convergindo para uma outra ideia que você já estava tendo. Ou seja, você estava preocupado, puxa, qual é aquela palavra mesmo, o nome daquela pessoa? Aí vem o lateropensene. Agora, tudo está ali na minha autopensenidade. Então, o lateropensene tanto pode ser de uma pessoa externa, quanto pode ser meu, mas de todo modo, ele converge para a minha autopensenidade, né? Porque eu tenho que pensar sobre ele. O pensene, alguém está pensenizando, né? Alguém está pensando sobre alguma coisa. E aí, se ele é meu, é a autopensenidade. Então, eu espero que tenha clareado aí para você. Ela pede para comentar e exemplificar. A gente já comentou a questão do questionamento cosmoético e recepção ortopensênica. Que é justamente a questão de você ter questionamentos, né? Fazer pesquisa, você ser curioso, para você ir de modo cosmoético, para você receber as ideias, né? E ela pede para eu discorrer sobre o autopensenário, justamente o autopensenário é aquilo que é seu, né? Que é a sua autopensenidade, é o seu materpensene, por exemplo, que ele pode ser em prol de lateropensenes resolutivos. Se você tem um autopensenário, ou seja, se você tem um holopensene forte de autorreflexão, de pesquisa, se ele é propício para isso, você tem esse materpensene de autorreflexão, por exemplo, você vai estar propício a ter os lateropensenes.
Agora, a autopensionização flexível. Como identificar quando estamos pensionizando de maneira flexível e quando estamos no caminho da autocorrupção? Pois é, o caminho da autocorrupção, em geral, a gente desconfia que a gente está com autocorrupção. Mas faz parte da autocorrupção a gente achar que, veja bem, não é bem assim. Mas é uma questão de você enfrentar o que você pensa que é autocorrupção. Porque a maneira flexível, a autopensionização flexível, justamente é você considerar as várias hipóteses e as várias maneiras de você fazer alguma coisa ou você pensar alguma coisa. E isso, de certo modo, tende a derrubar, né? Ajuda a clarear e a você sair fora desse eixo da autocorrupção, né? E ela tem mais perguntas aqui, nosso tempo está esgotado, eu vou responder mais uma. Ela pergunta sobre as achegas retrobiográficas em relação a esse tema. Bom, as achegas retrobiográficas, eu até escrevi um verbete sobre isso, e elas são bem convergentes com o lateropensene resolutivo. Por exemplo, você pode ter alguma dúvida, alguma pesquisa, algum insight, não, você tem alguma pesquisa, alguma dúvida, e de repente você pode ter um insight, ao modo de um lateropensene resolutivo, sobre alguma informação retrobiográfica. Você pode ter. E isso é possível, é plausível, a gente tem vários colegas, né, vários casos. Às vezes você recebe aquele lateropensene de uma personalidade, como a nossa colega aqui citou, ou pode ser um nome, pode ser alguma cena, pode ser algum esclarecimento maior relativo a uma retrobiografia, sua ou de outrem, e que se manifesta como um lateropensene resolutivo. Tá certo? Pessoal, nosso tempo esgotou, eu espero ter colaborado aí com as dúvidas, enfim, com as nossas pesquisas sobre esse tema. Eu agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianas. Vamos aos próximos encontros, né? Se eu não me engano, você vai defender, seu verbete é amanhã? Na quinta-feira. Muito bem. Então, nós temos uma verbetógrafa aqui, Nel, que vai estar estreando aqui. Ela mora na Alemanha. Não é isso, Raquel? Então, pessoal, muito obrigada. Até mais. Vamos aos nossos anúncios estatísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. O Cleverson com grupos volitativos interassistenciais do IIPC de Curitiba. Boa tarde a todos. O IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tem a satisfação de convidá-los a participar do mega curso que se chama Grupos Volitativos e Excursões Extrafísicas Interassistenciais, que ocorrerá no IPC de Curitiba, nos dias 1º, 2 e 3 de maio de 2015. O curso tem como objetivo estabelecer ambientes energéticos parapsíquicos, otimizado e seguro para o desenvolvimento da projetabilidade lúcida, grupal e interassistencial. O curso também tem um embasamento sobre a projetabilidade e sobre grupos volitativos interassistenciais, aplicação de 5 técnicas projetivas específicas, instalação de 2 campos projetivos e leituras de obras da Conscienciologia e realização de debates com a equipe docente. Para mais informações pelo telefone, o código 41 de Curitiba, o número 3233-5736 ou pelo 382-5736. O e-mail é curitiba@iipc.org. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Banco de Conquistas, especialidade Autoevoluciologia, e a verbetógrafa Alba Cardoso. Muito obrigado e boa tarde a todos.